Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor Gleides. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde a todos. Podemos iniciar, então, a nossa sessão. Perfeitamente. Sim, senhor presidente. Então, invocando o nosso grande arquiteto do universo, que Deus nos proteja, damos por aberta a sessão de hoje, dia 22/3 do ano em curso, sessão de número 8, em apreciação para aprovação, a ata número 7 de 2023, sessão ordinária realizada no dia 15/3/2023. Alguma objeção? Sem objeção, excelência. Ata aprovada para o arquivo. Eu vou dar prioridade ao processo da doutora Liduína, que ela vai ter que se ausentar da Defensoria, de interesse da Defensoria. E aí, doutora Isbênia, vamos chamar o processo, relatoria. Da desembargadora Iraneide, só um minutinho. Desembargadora Iraneide. Qual o número da pauta? Só um minutinho, senhor. Pois não. O número 5.32, apelação cível 028-8807, dígito 98.2022. E apelante é a Defensoria Pública. Defensoria Pública, é o 5.32, apelação civil número 028-8807-98-2028 de Fortaleza, pela Defensoria Pública, apelado Estado do Ceará, relatora desembargadora Iraneide Moura Silva. Desembargadora Iraneide, Vossa Excelência quer que eu proclame o resultado ou Vossa Excelência vai anunciar o seu voto? Senhor presidente, Vossa Excelência pode resolver, mas eu posso só encaixar da emenda, já resolve. Sim. Aqui, pois que é a apelação sobre os honorários devidos pelo Estado à Defensoria Pública, a apelação nesse sentido. Eu estou dizendo não cabimento, confusão entre devedor e credor, tema 1002 do STF, ausência de ordem de suspensão nacional dos processos pendentes, apelação conhecida e desprovida. Em resumo, o voto é nesse sentido, senhor presidente. Pois não. Desembargador Gleidson. Esse processo faz parte da tríade julgadora, da relatoria desembargadora Iraneide? Desembargador Tereza e desembargador Raimundo Nonato. Né? Pronto. Então, eu acompanho a relatora, desembargadora Tereza. Da mesma forma, excelência, acompanho a relatora. Pronto, então eu proclamo o resultado. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do recurso para negar o provimento. Pronto, doutora Liduína, a senhora já pode, querendo, permanecer em sala, senão a senhora já pode se deslocar para seus compromissos, né? Muito obrigada, senhora. Boa tarde. Uma boa semana. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Vamos continuar com a nossa pauta. Senhor presidente? Pois não, desembargadora. Senhor presidente, só pela ordem, porque tem um processo da minha relatoria, certo. Inclusive, que está também com pedido de preferência com sustentação, mas tem uma petição do advogado da apelada no sentido de retirar de pauta. Eu queria aproveitar agora no início da sessão para dizer que estou indeferindo esse pedido porque não vislumbrei motivos suficientes para essa retirada de pauta. Então, é isso. Então, como também o advogado que representa a senhora Maria Leandro da Silva também vai sustentar,
ele já fica sabendo que pode fazer a sua sustentação. Obrigada. Era só para dizer que indeferi este pedido de retirada de pauta do processo de número 0030.032.10/2012. A apelação, em que tem como apelante a senhora Joana Márcia de Oliveira Nunes e apelados Maria Leandro da Silva e Soidra, Secretaria de Obras Hídricas do Ceará. É isso. Excelência, Esbado Ramos Nonato, Pois não. esse número que a Esbado Iraneide se referiu é o primeiro da sustentação oral, e o advogado já está presente na sala. Ô, doutor, Vossa Excelência já pode fazer a sua sustentação oral pelo prazo regimental. Doutor Martinho Olavo. Doutor Martins, boa tarde. Pode ficar à vontade, doutor. Boa tarde, excelências. É uma honra falar com todos vocês. Espero que estejam todos bem. Na verdade, essa sustentação vai dialogar com a peça atravessada aos autos na tentativa de suscitar um distinguish entre o tema 529 e o caso em Testilha. Notadamente, a rigor, não há de se falar em distinguish quando, na tese advinda do Lind Case, que gerou o tema de repercussão geral 529, já detém a exceção contida ali, que se enquadra exatamente na hipótese do caso em tela, né? Do fato. É bem verdade que, para se afastar qualquer eventual decisão de repercussão geral e qualquer outro precedente qualificado, há de se fundamentar e fazer a precisa distinção. No caso, não haverá esse rigor e a preocupação, porque dos autos e do próprio voto irretocável, irreprochável da eminente desembargadora Maria Iraneide, há de se perceber que havia uma separação de fato há anos antes que o de cujus fenecesse, e quem convivia com ele e cuidou até os últimos dias de vida durante a sua doença foi a companheira, a minha constituinte, Maria Leandro da Silva. Inicialmente, aqui não se pretende revolver os elementos fáticos e as provas carreadas aos autos, porque não é este o momento, não é esta a pretensão, mas ali houve uma propositura de ação no juízo de plano, na comarca de Crato, na tentativa de obter a metade da pensão por morte deixada pelo de cujus, uma vez que a ex-mulher, mais ainda havia o vínculo matrimonial, havia obtido integralmente a pensão. E ela ficou com a pensão inteira. A minha constituinte, portanto, promoveu a ação e obteve êxito no juízo de planície. Excelência, pela ordem. Desembargador presidente Ramos Nonato, Vossa Excelência me escuta? Doutor Francisco Cipião? Isso, Vossa Excelência me escuta? Pois não, doutor, estou ouvindo, mas o advogado, o doutor Martins, ele está com a palavra fazendo a sustentação. Essa é a questão, Excelência, é porque eu estava tentando me manifestar, mas o meu microfone estava mudo e eu não consegui desativar, porque, na verdade, eu estou pela apelante. A minha inscrição como sustentação oral, eu que me inscrevi para sustentar como apelante, e o doutor Martinho acabou fazendo essa sustentação na ordem inversa. Ele fala pelo apelado. Só um momentinho, doutor Francisco Cipião. Ismênia, doutor Ismênia. O doutor Martinho chegou porque ele não estava na sala ainda. Entendeu? A questão, doutor Francisco, é que o senhor não estava na sala
no momento em que foi dada a palavra ao advogado da parte apelada, não é isso? Desembargador Raimundo, eu estava na sala, vi quando Vossa Excelência cumprimentou, deu bom dia, pediu desculpa, né, disse que já tinha passado por algumas cidades, sabe, do Juazeiro, mas eu não consegui falar, o meu microfone eu não tinha permissão para desabilitar ou habilitá-lo, na verdade. Depois tem entrada Então, e saída. Tá? Eu vou estava então na sessão, consultar, doutor eu Francisco, estava na só um sessão. momentinho, eu vou consultar a relatora. A título de contribuição, senhor presidente, Desembargadora Iraneide, pode ficar à vontade. Só a título de contribuição, é porque quando eu pedi a palavra pela questão de ordem para indeferir o pedido de retirada de pauta, então, salvo engano, Vossa Excelência já concedeu a palavra direto ao doutor Martinho, né? Inclusive, se a mente não está aqui me traindo, não foi até indagado se havia necessidade ou não da leitura do relatório. Então, se havia outro advogado inscrito, né? Eu creio que não foi oportunizada a palavra para ele antes do doutor Martins, só para fazer justiça aqui Entendi. Então, peço vamos perdão, fazer inclusive, por seguinte. ter atrapalhado. Peço perdão, inclusive, por Então, ter vamos fazer o atravessado seguinte, aí a doutor frente do Martim. colega. Vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai suspender a sustentação oral do doutor Martim, indagar dos dois advogados, então, vamos dar aqui, chamar o feito à ordem. Vamos indagar do doutor Francisco e do doutor Martinho, se eles dispensam a leitura do relatório. Desembargador Raimundo, da minha parte, sim. Da parte Pronto, apelante. doutor Martinho dispensa? Dispenso, com certeza. Pronto, então, vamos deixar, então, com o tempo regimental, o doutor Francisco Cipião fazer a sua sustentação, não é isso, desembargadora Iraneide? Ok, pronto. Então, está tudo resolvido. Muito obrigado, doutor Martinho. Pronto. Mais uma vez, boa Não por isso. tarde. Boa tarde, desembargador Raimundo Nonato, ilustríssimo, excelentíssimo senhor presidente dessa segunda Câmara de Direito Público, excelentíssima senhora desembargadora Maria Iraneide, que é relatora desse caso, desembargador Francisco Gleidson, e desembargadora Tereza Neumann, representante do Ministério Público, doutora Sheila, boa tarde. Desejo inicialmente um bom trabalho a todos e fiz questão de fazer essa inscrição com preferência sustentação oral, porque esse é um caso que para nós é emblemático. Nós chegamos até o STJ, conseguimos no STJ, em um recurso especial, que ele retornasse para esse egrégio tribunal para que fosse feito um juízo de conformidade. Qual seria esse juízo de conformidade? A ministra Maria Helena, na decisão dela, ela entendeu que esse caso ele tinha uma peculiaridade que estava em consonância com o tema que havia sido julgado, um tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que foi o tema 529. Havia uma tese que foi firmada nesse tema e ela entendeu que haveria uma necessidade de examinar as provas dos autos para uma aplicação, da orientação firmada no regime de repercussão geral com o que havia sido decidido por esse egrégio Tribunal de Justiça na ocasião anterior. Então, esse processo ele retorna do STJ para que seja feito um juízo de conformidade. Qual é esse juízo de conformidade? É que, no presente caso, nós temos um pedido de reconhecimento de união estável na vigência, na relação marital, ou seja, existia um casamento do falecido com a apelante, e houve um pedido de reconhecimento de união estável da apelada
com o falecido. Desde então, desde o início, desde a nossa apelação, que remonta a um tempo atrás, ainda não havia sido fixado essa tese, e o nosso pedido era de que aguardássemos, inclusive, houve um requerimento de sobrestamento do processo enquanto se decidia essa tese. Por quê? Porque desde então o que foi defendido pela apelante é de que não houve uma separação de fato. Não houve uma separação de fato entre o de cujos e a apelante. Eram casados, tinham um endereço comum, isso era informado na declaração de imposto de renda, possuíam conta conjunta, a instrução processual, inclusive da própria apelada, que é a autora, né, ela disse categoricamente que não sabia quanto ele recebia, que sabia que era a apelante, que era a esposa, as filhas e a mãe do decujo, que eram declaradas como dependentes no órgão pagador, que inclusive faz parte desse processo, que é a Soidra. De todo o acervo probatório que eu tive que revisitar, o que é que a gente consegue observar? A gente tem umas contas, algumas contas, alguns documentos de 2010 e 2011, mas a gente não tem nenhuma prova documental além disso. Uma prova que a desembargadora Maria Iraneide, que foi relatora do caso, né, que proferiu o voto anterior, era de que havia, inclusive, uma declaração de um agente comunitário de saúde, uma ficha, que dizia que ele era o residente residia com a apelada. E, por curiosidade, naquele momento eu nem percebi, mas fazendo uma leitura mais atenta, o que foi que eu percebi? Essa ficha que é apresentada, ela é do governo municipal de Farias Brito. Ficha do Sistema de Informação de Atenção Básica, da agente comunitária de saúde. E nas folhas 33, o que foi que eu percebi? Um pedido da apelada, da senhora Maria Leandro da Silva, que ela é exercente do cargo de auxiliar de enfermagem no PSF de Cariauatuba, pertencente ao município de Farias Brito. Então, essa prova, para fins de reconhecimento de união estável, eu entendo, e peço venha a vossas excelências, mas eu entendo que não tem um valor probante para o reconhecimento de união estável. Defendo também que uma união estável ela tem que ter uma prova robusta. O que é uma prova robusta? São testemunhas, são fotos, são documentos que, de fato, comprovem que aquela união estável está sendo firmada com o objetivo de constituir uma família. Nesse caso, por exemplo, o desembargador Raimundo Nonato é uma pessoa que roda o interior do estado. Eu já tive prazer de fazer uma audiência com ele, porque ele estava fazendo audiência, fazendo uma correição e aproveitou para fazer uma audiência. A gente sabe muito bem, eu também sou do interior, eu sou de Aracati. Eu sei que lá, em alguns casos, existem as pessoas que têm a sua esposa em uma casa e que têm um relacionamento com uma pessoa em outra casa, às vezes no mesmo município. Isso é de conhecimento geral. A questão é que na premissa da razão que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, só existe uma possibilidade do reconhecimento da união estável quando há um casamento concomitante. Qual é? Se houver a separação de fato. Se houver uma separação de fato. Nesse caso, não há comprovação de separação de fato. Pelo contrário, a prova coligida aos autos contraria essa conclusão. Por quê? Eu informo, eu faço uma declaração de imposto de renda. O meu endereço é diverso do apresentado pela apelada. Eu quero constituir uma família, mas a minha dependente, quem eu quero deixar amparado,
é a minha esposa, a minha filha e a minha mãe. Não foi apelada que o falecido deixou como um responsável, de alguma forma. Se o objetivo era, de fato, constituir uma família, não seria esse o tratamento que deveria ser dado. E não foi por quê? Não foi porque não foi dado. A única pessoa que poderia dizer com mais certeza absoluta não está entre nós. Mas as testemunhas, juntadas ouvidas no processo, irmãos, irmãs, vizinhos, amigos de trabalho, disseram o contrário. Inclusive que nem conheciam a apelada. Então, eu rogo a vossas excelências, nesse juízo de conformidade, levante-se em consideração que esse processo já tramitou, já foi até o STJ. Eu estive lá, falei com a ministra Regina Helena, ela não adentrou no mérito porque ela não poderia fazer isso, e determinou a remessa dos autos à origem para que fosse feito esse juízo de conformidade. Por quê? Porque não se vislumbrou essa exceção prevista nessa tese firmada em repercussão geral. Então, a prova dos autos, óbvio que não daria tempo de vermos aqui, durante o julgamento, todo o acervo probatório, mas o que tem nos autos não comprova que houve uma separação de fato. Pode ter prova, sim, de que houve uma união estável, ou uma união naqueles termos, mas que não estão em consonância com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao firmar esse tema 529. Então, por isso, eu rogo a Vossa Excelência, desembargadora Maria Iraneide, como relatora, e aos seus pares, para que deem provimento a esse apelo cível. É como peço. E desejando boa tarde, e desejando também boa sorte ao colega, e pedindo ao colega que da próxima vez que eu estiver fazendo sustentação, ou qualquer outro colega, se comporte, não fique balançando a cabeça, nem fazendo desaprovações, porque eu acho que isso é um desrespeito com o nobre colega. Obrigado, doutor Cipião. Doutor Martins, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental. Mais uma vez, eu saúdo a todos. Bem, eu peço venha ao colega, primeiro, pedir desculpas se, porventura, as minhas expressões faciais lhe incomodaram, não foi nenhuma intenção. Na verdade, eu me emociono muito com esse caso, porque eu conheço de perto a situação. Eu sei onde Dona Maria Leandro mora, eu já fui diversas vezes em sua casa, que inclusive é objeto de uso capião. Eu acredito, inclusive, com cessa máxima vênia, que o colega leu outros autos do processo. Desculpa, uma interferência aqui. Desculpa. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, doutor. Os autos do processo têm, inclusive, de forma em vídeo, depoimentos das testemunhas dos colegas de trabalho do Decujos, do senhor Carlos Lemburgo, dos seus vizinhos e de diversos outros depoentes, testemunhas, que demonstram que eles conviviam, moravam. Olha, é tão tranquilo isso, porque o Decujos, ele residia no Crato e a apelante mora em Fortaleza e nunca morou no Crato. O colega citou Farias Brito, inclusive houve até um equívoco aí, porque isso daí é prova que não sequer foi mencionado na hora do julgamento, e
é, assim, interessante. Mas vamos ao mérito da questão. É importante lembrar, eu sei que os doutores são cônscios, sabedores, manejam muito bem, até chover no molhado, falar acerca do enunciado do FPPC, o 306, que fala que quando o precedente vinculante não for seguido, haverá a necessidade de distinção, né, da situação peculiarizada. O nosso modelo de caso piloto se diferencia do procedimento modelo, uma vez que julga um caso concreto a fim de nele extrair uma tese. E a tese extraída, ela não é algo em si mesma, ela decorre de um lead case, de um caso paradigmático. Essa emergente tese surge, portanto, a partir de pressupostos. E os pressupostos que levaram, que ensejaram a tese do tema 529, já por si demonstram que há uma distinção no âmago da própria tese, que há uma menção expressa do relator, que foi albergado por seus pares, sobre os casos em que há a possibilidade de união estável configurada, portanto, afastando-se o concubinato adulterino próprio, quando há separação de fato entre os casais ou separação judicial, algo incomum nos dias de hoje. Nesse caso vertente, é exatamente a hipótese, porque, inclusive, as provas são tão robustas, a casa onde o Carlos Demburgo morou até os seus últimos dias de vida foi construída a duras penas pela própria Maria Leandro, carregando carrinho de mão, com cimento, areia, tijolo. Ela ajudou a pintar a casa onde ela reside hoje. Carlos Demburgo era um servidor público lotado e residente, domiciliado no Crato. A apelante sempre morou e ainda reside domiciliada na capital alencarina. Então, não há, inclusive, oportunidade para revolver o extrato probatório. Peço venha ao colega, inclusive, quando ele inicia sua sustentação, ele diz que a ministra do STJ, ela entendeu que o caso se subsumia à tese. Eu peço venha para discordar. Foi exatamente o que ela não fez, porque a súmula 7 do STJ impedia, porque, a rigor, haveria de se analisar os elementos fáticos, e isso o STJ, a Corte Cidadã, não o faz, por impedimento. E, por não ter feito, ela não entendeu que o quadro se amoldaria à tese do STF. Então, peço venha para discordar. Isso não procede. Ela delegou, ela remeteu os autos ao sodalício alencarino para que esta Câmara analisasse se era hipótese de enquadramento ao impedimento que a tese do tema 529 traz consigo. Na verdade, ao se fazer a subsunção, ao se emoldurar, sedimentando o caso entablado, a tese oriunda da Corte Excelsa, há de se ver que se encaixa exatamente na hipótese de exceção contida na própria tese de repercussão geral. Logo, há de se ter em mente um fato interessante que pode ocorrer. Evidentemente que o efeito devolutivo, translativo, que abre a hipótese de retificação do julgado, garante um detalhe interessante. Não haveria, portanto, violação ao princípio da congruência ou da distrição se a eminente ministra Maria Iraneide mudasse o seu descinso para entender que a apelada tem direito sozinha à pensão. Percebam, é exatamente o que a tese diz. A tese diz que só tem direito uma, que é a verdadeira companheira.
a verdadeira litisconsorte, aquela que convive, que havia o affectus maritatis, a expressão própria de família, apenas ela tem direito à pensão. Uma trabalhadora que deu o suor e o sangue e o amor ao seu companheiro até os últimos dias de vida, que viveu mais de 6 anos ininterruptamente, de forma ostensiva, prolongada, e de uma harmonia, de uma solidez o relacionamento, ela sim teria direito sozinha à pensão. Perceba como é interessante, paradoxal e contraditório. A apelante, ela conseguiu administrativamente a integralidade da pensão. Nós conseguimos, na verdade, minha constituinte conseguiu metade por meio de decisão judicial no juízo de piso. A decisão foi mantida, inclusive, robustamente fundamentada com os elementos fáticos da decisão, com os elementos probatórios, tanto testemunhais como documentais, carreado aos autos na primeira instância. E aí sobe para o STJ inconformada a apelante, inconformada com metade, que já não faria jus de acordo com a tese por eles mesmos suscitada. Então, eu invoco aqui, que brada aos céus, ululante o direito da apelada em manter a pensão, que inclusive é sua fonte de sustento, porque o seu salário enquanto técnica de enfermagem é ínfimo e irrisório, mora uma neta em sua casa, ela também tem uma filha que coabita em seu lar. Aliás, tem 2 filhas, uma se mudou há pouco. É uma trabalhadora sofrida que, inclusive, não tem nada a ver, mas obter dictum aqui, a apelante, ela pretende tomar até a casa da apelada. Até a casa que ela mesma comprou com decujos e construiu, desde o terreno lá no Mirandão, no bairro do Crato. É uma vindita, uma tentativa de vingança, um sadismo repugnante. Mas há de se fazer justiça. Há de se fazer justiça. A oportunidade que nem foi suscitada por ela, pela apelada. Mas Deus é justo e as coisas acontecem de forma involuntária, porque a justiça ela se move, se movimenta e as coisas vão se acomodando nos seus devidos lugares. A parte apelante suscitou a tese que pode, inclusive, ensejar a retirada da meação da pensão que hoje ela detém. Agradeço a oportunidade e faço votos de que Vossa Excelência, sobremodo a eminente relatora Maria Iraneide, assim decisa conforme nós assentamos. Boa tarde. Eu retorno a palavra para a relatora, desembargadora Iraneide. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, meus cumprimentos aos novos advogados da apelante e da apelada, doutor Francisco Cipriano, doutor Martinho, parabenizando pela objetividade das sustentações. O tema realmente digamos, é difícil, porque trata de um assunto que afeta diretamente a vida dessas senhoras, mas estamos aqui para analisar conforme as tendências, analisar de acordo com a lei e o que os autos nos apresentam. Eu vou, senhor presidente, me ater aqui à leitura da ementa que eu
eu creio, solucionando a questão, mas já adiantando que tão logo encerre-se a sessão e nos for possível analisar, aliás, assinar a íntegra do voto, será disponibilizada aos interessados. Pois muito bem. Trata-se de apelação oriunda da ação ordinária de concessão de pensão previdenciária por morte, com pedido de tutela antecipada em desfavor de Sohidra, Superintendência de Obras Hidráulicas, e Joana Máximo de Oliveira Nunes, em cujos autos pretende a promovida ver modificada a sentença que excluiu do polo passivo da demanda a Sohidra e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo à autora companheira o direito de dividir com ela, a esposa promovida, a pensão por morte deixada por Carlos Edemburgo Nunes Holanda. Inicialmente, por unanimidade, esta Corte de Justiça conheceu do apelo para rejeitar a preliminar arguída e, no mérito, negar-lhe provimento. Por recurso especial, subir os autos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo verificado a Corte Superior que o recurso interposto contém tema sobre o rito da repercussão geral, número 45.273, tema 529 do STF. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 529 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese: a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente no mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro, fecho aspas. Considerando, digo eu agora, que a família é a base da sociedade e deve se orientar pela exclusividade e dever de lealdade e fidelidade, bem como não ser possível o reconhecimento de uma segunda união estável, compete somente à viúva do falecido, senhora Joana Máximo de Oliveira Nunes, o direito ao benefício previdenciário de natureza alimentar, tendo como fundamento o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 5º, e da especial proteção do Estado à instituição familiar. Realizando o juízo de conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso especial 1045-273, tema 529, restou reconhecido o apelo para dar-lhe provimento, reformando a sentença recorrida. Resumidamente, portanto, senhor presidente, apelo conhecido e provido. Conforme disse, será depois disponibilizado o voto em sua íntegra. É assim como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Iraneide. Nesse caso, seguindo aqui a preferência, Desembargadora Tereza, né? Agora. Desembargadora Tereza Neumann. Desembargadora Tereza, como vota, Vossa Excelência? Excelência, que ouvi atentamente, já havia, inclusive, bem posicionado, mas considerando a complexidade do tema, inclusive essa emissão do tema
529. Eu hei por bem pedir vista para uma análise mais aprofundada, embora eu realce aqui a perfeita consonância da argumentação da desembargadora Iraneide, realmente me deixou bastante em dúvida, mas apenas como eu desconheço o tema, não me pronunciei ainda sobre o mesmo, nenhum julgamento, eu gostaria apenas de fazer uma revisão. Pois não, desembargadora Tereza, vista concedida. Já que nós entramos na preferência, são 2 pedidos de sustentação oral, vamos logo para o segundo, né? Porque aí a gente já encerra os 2 pedidos de sustentações orais, né? Eu vou chamar o segundo processo, porque nesse primeiro aqui, realmente, a gente não chamou o processo, né? Por isso que deu aquele imbrógliozinho. Deixa eu ver aqui o segundo processo. Deixa eu ver aqui. Sustentação oral. O processo, uma apelação civil 016681379/2017. Relatora desembargadora Tereza Neumann. Quem falou aí? Desembargador Gleidson. O som está ligado, desembargador Gleidson. Desembargadora Tereza Neumann. O número do processo da pauta é o 5. Desembargador Gleidson. Excelência, é do doutor Pedro Bastos. Por favor, desligue seu som. Doutor, quem é que está com o som ligado? Meu som já desligado. Agora eu liguei para atender Vossa Excelência, mas meu microfone está desligado. Está desligado. É porque tinha um som ligado antes. Pronto, vamos voltar. Então, anunciando o processo, o apelante é o senhor Leonardo Menezes Aquino, o advogado é o doutor Pedro Augusto Souza Bastos de Almeida, e o apelado é o município de Fortaleza. Eu passo, então, a palavra para a nobre relatora, a desembargadora Tereza Neumann. Excelência, eu gostaria de Vossa Excelência indagar ao nobre advogado sobre a necessidade da leitura do relatório. Perfeitamente, Excelência. Dispensa a leitura? Dispensa. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer a sua sustentação oral. Perfeito, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos que se fazem presente na data de hoje. É uma satisfação enorme estar aqui. Cumprimento o presidente, doutor Raimundo Nonato, cuja serenidade na condução dos trabalhos certamente fará com que a sessão transcorra de forma justa e perfeita. Gostaria de cumprimentar a nobre relatora, a desembargadora Tereza Neumann, o desembargador Francisco Gleidson, como revisor, todos os demais desembargadores se fazem presentes, eventual representante do Ministério Público que porventura se faça presente, estendo meus cumprimentos aos serventuários dessa justiça, demais colegas advogados. Excelências, trata-se de uma ação de obrigação de fazer em face do município de Fortaleza e do SEBRASP, que objetiva, em síntese, que a nota da prova discursiva do ora apelante, candidato do certame para provimento do cargo Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeito. Agora sim. Perdão. É uma ação de obrigação de fazer, Excelência, em face do município de Fortaleza e do SEBRASP, que o objetivo, em síntese aqui, é que a nota da prova discursiva do ora apelante, candidato a um certame para provimento de cargo de procurador municipal, essa nota ela seja retificada, haja vista flagrantes ilegalidades que aconteceram na correção da mesma. Antes de adentrarmos aqui no mérito da discussão, é importante tecermos alguns comentários relevantes que o apelante, Excelência, ele é cearense, se formou na Universidade Federal do Ceará,
atualmente exerce o cargo de procurador do Estado do Maranhão, e foi aprovado nesse concurso para procurador de Fortaleza no ano de 2017. Quando o apelante prestou o referido concurso, o apelante já era procurador efetivo do município de Goiânia. Ele já contava com 6 aprovações em concursos da advocacia pública. A gente busca aqui, excelências, com esse breve relato, demonstrar que a ação que ora se põe à vossa consideração não é uma aventura jurídica. Tampouco seu objetivo aqui, simples recorreção da prova do apelante. Se fosse esse o objetivo, certamente não estaríamos aqui colocando essa discussão para vossas excelências. Não é isso. Nós temos conhecimento da jurisprudência do STF, que há muito sedimentou o tema, onde somente é facultado ao judiciário imiscuir-se nessas questões de concursos públicos, nos casos onde houver flagrante ilegalidade. E é do que se trata a presente ação. Podemos dividir as ilegalidades praticadas pela banca que corrigiu a prova do apelante em 2 categorias. A primeira categoria atinge a correção dos quesitos 2.1, 2.3 e 2.4 da peça jurídica, tendo o candidato perdido preciosos pontos de forma manifestamente injusta e desarrazoada, atingindo aqui o campo da ilegalidade. Isso porque a banca, ao corrigir tais quesitos, concluiu que o candidato supostamente não havia abordado determinados assuntos e temas que estavam presentes no espelho resposta do Sebrasp. Ocorre que os trechos, excelências, que foram exigidos pela banca não somente estavam presentes na resposta do candidato, como muitas vezes o candidato utilizou das mesmas palavras constantes no espelho resposta, residindo aqui a primeira ilegalidade perpetrada pela banca. E chamo novamente a atenção de vossas excelências, da forma como foi feito nos despachos, para as folhas 629 e 639 dos autos, onde constam nossos memoriais de julgamento. E nesses memoriais estão inseridas tabelas ilustrativas, que são bastante importantes, onde colocamos de lado a lado o espelho-resposta da Sebrasp, a resposta do candidato e a resposta da correção da banca. E nós grifamos os termos constantes em cada uma das 3 para ilustrar a ilegalidade que foi feita no âmbito da correção. Então, ficou de forma muito didática verificar quando a Sebrasp afirma que o candidato não respondeu determinado quesito, e nós colocamos a resposta na íntegra do candidato, grifando que ele colocou aquela resposta. É muito frustrante um candidato com vasta experiência, excelência, ter sua nota injustamente reduzida sob a justificativa de que não havia respondido um determinado tema. E, ao concitar suas respostas de forma detida, verificar que não somente tratou daqueles temas, como também se utilizou das mesmas palavras que foram exigidas no espelho oficial do Sebrasp. A segunda categoria de ilegalidade reside na correção da questão número 3, onde foi cobrada uma resposta específica do candidato que não estava abarcada pelo próprio enunciado da questão. Está igualmente ilustrada nas folhas 636 dos autos. Excelências, sabe-se que o princípio que rege toda a lógica do concurso público é sedimentado na ideia de isonomia, igualdade de oportunidades entre todos os candidatos. E esse princípio ele somente pode ser respeitado quando se adota um critério objetivo, de modo a parametrizar o tratamento isonômico durante todas as etapas do certame. Em outras palavras, esse critério objetivo nada mais é do que o respeito ao espelho-resposta, que deverá ser seguido à risca, sem margens para discricionariedades da banca avaliadora, sob pena da gente aqui adentrar num campo da subjetividade, permitindo que situações como a do apelante ocorram. Ora, uma correção de uma prova de concurso público, ela não cai para o campo do subjetivo. Existe uma objetividade que deve ser seguida. E quando se abandona essa objetividade, não há que se falar em tratamento isonômico, resultando numa flagrante ilegalidade por desrespeito a toda uma ordem principiológica que rege o concurso público. E é o que foi feito quando, no momento da correção da prova, do ora apelante. É apenas para concluir aqui, excelências, uma preocupação que surge normalmente e é comum em casos de concurso público, não há que se falar, na hipótese de provimento de nossa ação, na retirada de cargo de outro procurador que foi aprovado anteriormente. Isso porque o concurso originariamente previa 4 vagas, mas até o presente momento, 30 procuradores foram convocados, o que demonstra que ainda existem sim vagas a serem preenchidas. Em outras palavras, o provimento dessa ação
em nada impactará de maneira negativa na vida dos procuradores que já assumiram. No entanto, e certamente impactará na vida do apelante, que sonha em poder retornar para o seu Estado. E para isso basta tão somente retornar ao status quo de legalidade exigido por todo concurso público, e que lhe foi retirado esse direito, de forma injusta. Então, Excelências, apenas para concluir, serve a presente sustentação para que o presente recurso seja conhecido e provido, devendo ser afastada a ilegalidade na correção da prova do candidato, restituindo-lhe os pontos que foram injusta e ilegalmente subtraídos. Obrigado. Pois não, doutor Pedro, muito obrigado pela sustentação. Doutora desembargadora Tereza Neves, com a palavra novamente, Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Passo, então, aqui ao julgado pela leitura da ementa constitucional e administrativa, apelação civil, ação de obrigação de fazer, concurso público, provimento de vagas ao cargo de procurador do município de Fortaleza, pleito de retificação da correção de questões e aumento de notas, alegação de suposta ilegalidade na aplicação dos critérios de correção de questões, improcedência da pretensão, e possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise comparativa entre respostas do candidato com o padrão de resposta da banca examinadora do certame, e possibilidade de avaliação sobre o padrão de correção da prova e observância à tese fixada pelo STF no tema 485, ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na correção das questões apontadas, compatibilidade do conteúdo programático da matéria cobrada com a previsão no edital, desnecessidade de pormenorização exaustiva, precedência do STF e do STJ, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Aqui eu coloquei também, Excelência, em complementação à verbetação da ementa, alguns itens que passo a expor. 1. Concurso público para provimento de vagas ao cargo do procurador do município de Fortaleza, edital 1, PGM, 2016. 2. Candidato que requer a retificação da correção de questões e atribuição de pontos à sua nota ante suposta ilegalidade pela banca examinadora na aplicação dos critérios de correção dos itens 2.1, 2.3, 2.4 da peça jurídica e da questão 3 da sua prova subjetiva. Tese fixada no julgamento do RE 63-2853, com repercussão geral pelo STF, tema 485. Então, compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a ela atribuídas. 4. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na correção das questões apontadas no caso, que ensejassem a interferência do Judiciário do certame e substituição à banca examinadora. 5. Desnecessidade de previsão pormenorizada e exaustiva de todos os itens que compõem o conteúdo programático da matéria de direito tributário do edital do certame. 6. Sentença de improcedência mantida, precedentes STF e STJ, apelação civil conhecida e desprovida. Assim que eu me posiciono, Excelências. Pois não, desembargadora Terezinha, eu então vou colher os votos. Eu voto em seguida, acompanhando Vossa Excelência. Como voto o desembargador Gleides? Excelência, esse é aquele que o senhor pediu. Mas aí eu já analisei, doutora Ismênia. Ok. Muito obrigado. Por nada. Muito obrigado, senhor presidente. Minhas congratulações ao doutor Pedro pela sustentação. Já havia acompanhado o raciocínio da sua tese em videoconferência. Tive a oportunidade de ler o voto da eminente relatora com calma, porque é um voto longo, que Sua Excelência editou, voto percussiente, onde faz um comparativo, assim como fez também o recorrente, com o espelho, as respostas e a tese defendida em seu recurso. De fato, é lamentável que um aluno, estudante, depois de tantos anos de estudo,
venha ao insucesso após a realização de uma prova oral, sobretudo, em que pretende voltar para seu estado, e isso foi muito bem desenvolvido em sua tese oral, mas a gente precisa normatizar as decisões no tribunal, de modo a não trazer insegurança jurídica, seja para deferir ou indeferir determinado recurso. E, nesse caso, examinando atentamente, com todos esses zelo e todo esse cuidado que a gente tem tido aqui, não tem como se modificar essa decisão da banca examinadora, porque quando você examina as respostas do candidato, embora algumas expressões técnicas, jurídicas ali lançadas coincidam com o espelho da banca, foge totalmente, como fez esse destaque a eminente relatora, foge totalmente o raciocínio lógico, objetivo pretendido nesse exame em que o recorrente se submeteu. Portanto, eu tenho que seguir a eminente relatora por uma questão de justiça mesmo, de mostrar que o judiciário cearense, sobretudo, tem buscado uma isonomia, tem buscado a mantença desse equilíbrio nas suas decisões em relação a provas de concurso público. Não temos como modificar a decisão da banca examinadora a pretexto algum. Portanto, eu acompanho a eminente relatora. Pois não, desembargador Gleidson, eu já votei, então eu vou proclamar o resultado. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e para negar o provimento. Este, então, o resultado. Obrigado, doutor. Uma boa tarde, boa semana para vocês. Obrigado, excelência. Boa sessão, obrigado. Vamos retornar agora para o nosso roteiro normal. E aí nós vamos para... Nós vamos agora para os pedidos de vista, não é, doutora Ismênia? Isso. E os processos com julgamento suspenso, né? Só tem pedido de vista. Pronto. Pedido de vista. 2.1 é uma apelação cível, número, uma sequência de 4 zeros, 44240-2013, de Mucambo. Apelante Francisco das Chagas Alves. Apelado Ministério Público do Estado de Ceará. Eu sou o relator. Na sessão do dia 15 de fevereiro do ano em curso, dando início ao julgamento, após o voto do eminente relator, no sentido de conhecer da apelação cível, para negar-lhe provimento na sequência, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, excelentíssimo desembargador Francisco Gleidson Pontes. Composição da turma julgadora, os excelentíssimos senhores desembargador Raimundo Silva Santos, relator desembargador Gleidson, desembargadora Maria Iraneide. Julgamento adiado. Na sessão do dia 1º de março do ano em curso, dando início ao julgamento adiado destes autos, julgamento destes autos em razão da ausência justificada do eminente desembargador Raimundo Nonato, presidente da Câmara. Na sessão do dia 8 de março do ano em curso, dando início ao julgamento, adiado julgamento em razão da ausência justificada deste presidente. Na sessão do dia 18, dia 15 de março do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, Sua Excelência desembargador Francisco Gleidson, que pediram vista dos autos, na sessão do dia 15, apresentou seu voto de vista no sentido de conhecer da apelação, mas para negar-lhes provimento. Na sequência, o excelentíssimo Raimundo Silva Santos pediu vista dos autos para melhor reexame da matéria. Então, neste caso, especificamente, eu analisei, desembargador Gleidson, quem foi que votou também conosco foi a desembargadora
Desembargadora Iraneide, né? Eu ainda não votei, senhor presidente. Ainda não votou, né? Então, desembargadora Iraneide, eu pedi vista e, com o pedido de vista, eu resolvi acompanhar o voto divergente, né? E eu resolvi convergir com a tese levantada pelo desembargador Gleidson, no sentido de que conhecer da apelação, mas para negar-lhe provimento. Agora eu vou colher o voto da desembargadora Iraneide. Obrigada, senhor presidente. Eu já havia visto o voto do desembargador Gleidson, né, que tinha apresentado o voto divergente. Então, Vossa Excelência, como agora acompanha, eu também me acosto a todos os votos agora, negando provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Gleidson. Então, nesse sentido, eu mesmo lavrarei o acordo, não é isso? Perfeito, presidente. Tranquilo. Pronto. Então, eu vou proclamar o resultado. A Câmara, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação, mas para negar-lhe provimento, seguindo aí a tese esposada pelo voto divergente da lavra do desembargador Gleidson Pontes, Francisco Gleidson Pontes. Vamos para o próximo. Próximo 2.2 é uma apelação cível, número 0200-090-64-2022. Ela é de Granja. Apelante Genilson de Oliveira Souza e apelado município de Granja. Relatoria da desembargadora Terezineu. Na sessão do dia 1º de março do ano em curso, dando início ao julgamento, após o voto da eminente relatora no sentido de conhecer da apelação para negar o provimento, sendo acompanhado pelo excelentíssimo senhor desembargador Francisco Gleidson. Na sequência, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria, desembargadora Iraneide. Na composição estavam desembargadora relatora, Terezineu, desembargador Gleidson e desembargadora Iraneide. Julgamento adiado. Na sessão do dia 8 de março do ano em curso, dando continuidade ao julgamento após a apresentação do voto visto pela desembargadora Iraneide, no sentido de conhecer do apelo para negar provimento, divergindo do voto da relatora. Na sequência, a Sua Excelência desembargadora Terezineu pediu vista dos autos para melhor análise da matéria em questão. Composição da turma, desembargadora Terezineu, desembargadora Iraneide e desembargador Francisco Gleidson. Na sessão do dia 15 de março, dando continuidade ao julgamento, a desembargadora Terezineu manteve seu voto no sentido de conhecer da apelação para negar provimentos. O desembargador Gleidson ratificou seu posicionamento no voto provisório, acompanhando a divergência, no sentido de conhecer, para negar provimento. O desembargador Evaldo pediu vista dos autos. O desembargador Evaldo, julgamento adiado, e ele também, o desembargador Evaldo, de estado de férias, não pôde, por motivo justificado, comparecer à sessão de hoje. Então, o julgamento continua suspenso, não é isso, doutor Ismênia? Isso mesmo, excelência. Pronto, vamos para o 3. 2.3, apelação civil número 028-1061-19-2021, Fortaleza. Apelante Sertel Limitada, apelado Estado do Ceará. Relator desembargador Evaldo. Também o desembargador Evaldo está de férias e o julgamento fica, nesse caso aqui, na sessão do dia 15, o eminente relator votou no sentido de conhecer parcialmente a apelação, rejeitando a preliminar suscitada para negar o provimento. Na sequência, a desembargadora Terezineu apresentou declaração de voto contrário e pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. A composição, na época, era desembargador Evaldo, desembargador Terezineu e o presidente, sou eu. E aí o julgamento está suspenso. 2.4, é uma apelação civil, apelação civil número 0200-105-33-2022 de Granja, apelante Júlio Souza da Silva, apelado município de Granja, relatora desembargadora Terezineu. Na sessão do dia 15 de março do ano em curso, dando continuidade ao julgamento, após o voto do eminente relator, da eminente relatora,
sentido de conhecer da apelação civil para negar o provimento. Na sequência, o desembargador Raimundo Nonato pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Composição da turma julgadora, os excelentíssimos senhores desembargadora Tereza Neumann, desembargador Raimundo Nonato, desembargador Francisco Gleidson. Um momentinho, por favor. Nesse caso aqui, deste processo, o desembargadora Tereza Neumann votou no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento. Esse processo eu vou pedir para apresentar na próxima sessão. Eu vou tirar apenas... Eu apresento na próxima sessão este processo, que é o de número 2.4, não é isso, doutora Ismênia? Mesmo, excelência. 2.5. 2.5 é a apelação civil número 0041-778-36-2022 de Fortaleza. Apelante MBL, apelado é do C. Relator, desembargador Francisco Gleidson. Nesse caso aqui, vamos ver quem é que vota. Nesse caso aqui, presente, desembargadora Iraneide. Na sessão do dia 8 de março, dando continuidade ao julgamento, o desembargador Francisco Gleidson proferiu seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para negar-lhe provimento, sendo acompanhado pela desembargadora Iraneide. Na sequência, a desembargadora Tereza Neumann apresentou declaração de voto contrário do relator no sentido de conhecer da apelação civil, mas para dar-lhe provimento. Julgamento suspenso em conformidade com o artigo 942. Composição da turma. Esse aqui também eu acho que vai ficar adiado por ausência do desembargador Evaldo, né? Então, pronto. Nesse caso agora, a relatoria do desembargador Raimundo Nonato. Pronto, agora nós vamos para... Deixa eu ver aqui. Esse último também vai ser adiado, né? O último também, que é o desembargador necessita da presença do desembargador Evaldo, não é isso? O mesmo. Processo, agora a sustentação oral já foi feito. Processo extra-pauta. Deixa eu ver aqui. Extra-pauta. Extra-pauta aqui. Nós temos aqui o embargo de declaração. O processo da desembargadora Iraneide, embargo de declaração. Processo número 0036197-13/2011 de Sobral, embargando do Ministério Público do Estado de Ceará, embargada construtora Tecnic Construções. A Câmara, unanimidade de voto, conheceu de recurso para negar-lhe provimento, né? Que extra pauta. Desembargadora Iraneide, no caso, vota a desembargadora Tereza Neumann. E o desembargadora Tereza Neumann? Pois não, excelência, eu já havia me pronunciado, acompanhando, eminente. Pois não, eu também acompanho a relatora. E proclamou o resultado. A Câmara, unanimidade de voto, conheceu dos recursos para negar os provimentos. Senhor presidente, só a título de Pois não. Esses extra-pauta também creio que possam... Inclui logo no outro, no né? geral, no geral. das Pois classificações então, dos processos final da sessão, né? Ok, então vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar. A doutora Sheila Cavalcante Pitombeira, representante do Ministério Público, tem algum requerimento a fazer? Nenhum requerimento, excelência. Muito obrigada. Muito obrigado. A doutora Liduína, da Defensoria Pública, já fez o requerimento e teve que se ausentar, né? Também não tem nada a opor. Eu indago do desembargador Gleidson, em relação
aos processos de votação provisória. Vossa Excelência ratifica seus votos. Ratifico todos os meus votos, presidente. Desembargadora Iraneide. Também, senhor presidente, todos os votos que proferi como relatora e também como vogal. Eu também ratifico meus votos, tanto como relator como vogal. Desembargadora Tereza Neumann. Excelência, também ratifico como vogal, como relatora, e gostaria só de requerer a Vossa Excelência, se já não estiver consignado, a retirada de pauta do processo 5.65, de minha relatoria 063-756890. Doutor Ismênia, anota, por favor. Já está anotado, Excelência. Já foi anotado. Pronto. Já. Desembargadora Tereza. Eu pergunto, então, aos demais desembargadores se tem algum requerimento a fazer. Senhor presidente, só que aproveitando, não sei se já havia sido proposto, mas votos de parabéns aos desembargadores Fernando Ximenes e desembargador Paulo Banes pelo recebimento da homenagem como professor emérito da Universidade Federal do Ceará. Pois não, Ministério Público. O som, doutora Sheila. Desculpa, eu acho que foram os dois desembargadores, né? O desembargador Fernando Ximenes e o desembargador Paulo Pontes. Isso. Foram condecorados com o título de professores eméritos, né? Gostaria de me associar aos votos. Obrigada. Pois não, desembargador Gleidson. Tá bem, presidente. Eu gostaria de me acostar à honraria. Desembargadora Tereza. Da mesma forma, Excelência, acosto-me. Também a presidência se acosta. E não havendo mais nada em discussão. Uma questão de ordem, presidente. É porque não. Eu lembrei que divergi de um voto da eminente desembargadora Tereza Neumann, que se trata de FAO. Eu não sei se isso foi objeto já de anotação pela secretaria, para que não fique depois com a votação divergente daquilo que previamente havíamos votado. Foi não. Doutor Ismênia. Excelência, a secretaria não foi informada, não. Não estou sabendo. Vamos ver. Vossa Excelência também acompanhou esse voto? Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Exato. Então, tem um voto que vamos da relatoria da desembargadora Tereza Neumann, que ela, certamente, com essa votação prévia, minha e da desembargadora Iraneide. Assim, em princípio, eu não voto nos votos da desembargadora Tereza Neumann. Mas, assim, como também não pode ir o voto estendido então foi hoje, o desembargador Raimundo Nonato. Foi. Excelências, eu posso enumerar o voto? Pode. A senhora poderia dizer o número, tem um número da pauta? O número da pauta eu localizo em seguida, mas pelo menos já enuncio aqui, é o 023 50 80 30 20 22. Agora eu vou aqui localizar, Excelência, o número para facilitar. Doutora Tereze, é o que a senhora retirou de pauta. É o 5. Não, esse é votação contrária do desembargador Gleidson. É o 023 50 80, o retirado de pauta. É o 5.64, porque é vizinho, desculpa, eu me enganei. É o 5.64 do roteiro. Exatamente. Essa é a apelação CIR 023 50 80 30 2022, não é esse? Exatamente. 2.1, 2.3.1, assunto Lei Complementar número 190, 2022, ICMS de FAO. 2.3.2, possível entendimento. Desembargador Raimundo Nonato entende pelo não provimento e discorda do entendimento do relator, desembargadora Tereza Neumann. Eu votei nesse sentido, desembargador Gleidson também, não é isso? Exatamente. Exato. Pronto, então... É a matéria já conhecida, presidente. É já conhecida.
Aí nós vamos, com base no 942, nós vamos suspender em face da ausência do desembargador Evaldo, e na próxima sessão, caso o desembargador Evaldo esteja presente, a gente dá continuidade com base no 942. É isso? Perfeitamente, perfeitamente. Pronto. Então, já fica consignado, bom que ficou bem esclarecido, fica consignado, doutora Isbênia. Tá certo? Excelência, ok. Tá. Exatamente. Podemos... Excelência. Pois não. Eu posso proferir o resultado do julgamento? A contagem? Pode. 66 processos. 76, né? 66. 66. Pronto. Então, eu dou por encerrada, a presidência dá por encerrada a sessão, desejando a todos uma boa tarde, uma boa semana e até a próxima semana, se o Criador nos permitir. Boa tarde. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Boa tarde a todos. Um abraço.